Olá, você está no canal Administração Antônio Marcos. Este é o nosso primeiro vídeo do nosso segundo ano do canal. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a estrutura dos estudos comportamentais. Antes, porém, se você ainda não for assinante do canal, assine o canal, ative o sininho para receber todas as comunicações dos novos vídeos quando estiverem disponíveis. Não esqueça de deixar o seu comentário. É muito importante para mim o comentário de vocês, para que a gente possa melhorar e aprimorar cada vez mais o canal e os materiais que nós estamos disponibilizando. E também não esqueça de convidar seus amigos, seus contatos, seus conhecidos a conhecerem o canal e se inscreverem no canal. Nós precisamos aumentar o número de participantes do canal para que a gente possa viabilizar a sua continuidade. Vamos então ao nosso conteúdo de hoje. No vídeo anterior, nós tratamos das pessoas na organização. E naquele vídeo foi apresentada uma questão, uma pergunta que é indispensável a gente compreender adequadamente para que a gente possa agir de forma adequada na hora que nós estivermos na função de gestão ou na hora que nós estivermos na função de nos relacionarmos com pessoas. A questão foi: como e por que as pessoas agem como agem? Por que as pessoas agem da forma como elas agem? Para responder essa pergunta, nós devemos recorrer às ciências que formam a base do estudo comportamental, que são a psicologia, a sociologia, a psicologia social, a antropologia e a ciência política. Todas essas ciências, elas são classificadas como ciências soft. Nós podemos classificar a ciência em dois grupos, um grupo hard e o outro grupo soft. Nas ciências hard, como a física, a química, a matemática, a biologia, a astronomia, nós podemos encontrar respostas exatas para os problemas que nós estamos estudando. Então, são as ciências hard, são as ciências exatas. E as respostas que nós podemos encontrar são respostas exatas. Já nas chamadas ciências soft, ciências sociais ou humanas, as respostas dependem das condições situacionais ou contingenciais. Isso envolve um número enorme de variáveis que estão em permanente mutação, mudando, trocando, e inter-relação entre elas, dependendo das possíveis situações e contingências presentes em cada momento. Isso gera uma grande dificuldade para o estudo dessas ciências. Apesar dessas dificuldades, dependemos desses conhecimentos para aprendermos a lidar com pessoas, independentemente se estamos agindo num cargo de liderança ou no dia a dia. Lembremos que alcançar resultados planejados, qualquer que sejam os resultados que nós planejamos, não depende apenas dos recursos materiais, aqueles que seriam necessários para alcançar esses objetivos ou esses resultados, mas depende principalmente das pessoas envolvidas nos processos. Para as pessoas que ocupam cargos iniciais numa organização, a maior exigência para essas pessoas são os conhecimentos e capacidades técnicas. Porém, para essa pessoa poder se desenvolver dentro da organização, para poder desenvolver uma carreira sólida em qualquer organização, é indispensável desenvolver a capacidade de compreender e trabalhar com pessoas, obter resultados através das pessoas. Sejam as que ocupam posições superiores, eu tenho que saber me relacionar e saber trabalhar com pessoas que estão hierarquicamente acima da posição que eu estou ocupando no momento, meu chefe, meu diretor, meu gerente, meu supervisor,
sejam as pessoas que estão no mesmo nível em que nós nos encontramos naquele momento, nossos colegas gerentes ou chefes de seção, estão no mesmo nível que nós, sejam no relacionamento com as pessoas que estão em níveis abaixo de nós, subordinadas ou não, dentro ou fora da organização. Então, eu tenho que desenvolver capacidades, eu tenho que desenvolver as minhas habilidades de trabalhar com pessoas. E, para isso, eu tenho que compreender as pessoas. Compreender porque elas agem como agem, porque elas são como são. Os estudos comportamentais nas organizações podem ser divididos em 3 níveis ou em 3 dimensões. Essas dimensões, elas atuam e condicionam o comportamento das pessoas, moldando ou procurando moldar o seu comportamento. Nós temos a dimensão individual ou nível individual, a dimensão social ou nível do grupo e a dimensão institucional ou nível da organização. Lembra das ciências que nós acabamos de falar, né? As ciências que formam a base para o estudo comportamental? A psicologia, ela vai procurar explicar o comportamento das pessoas no nível individual. As demais ciências sofrem daquela que nós falamos, né? Sociologia, psicologia social, antropologia, ciência política, elas procuram explicar o comportamento das pessoas quando participantes de grupos, né? Os grupos sociais das quais elas participam e quando elas estão dentro de uma organização. É quando elas sofrem a influência também da estrutura da organização e os componentes da organização. Vamos refletir rapidamente sobre esses 3 níveis dos estudos comportamentais. Em primeiro lugar, vamos refletir um pouco sobre o nível individual. Vamos começar pensando um pouco sobre a seguinte pergunta: no que as pessoas são ou deveriam ser iguais? Vamos pensar primeiro naquilo que as pessoas podem ter de igual ou que deveriam ser iguais, para depois a gente pensar nas diferenças. Né? No que as pessoas são ou deveriam ser iguais? Nós vamos encontrar 3 possibilidades para essa questão. 3 formas de as pessoas serem iguais, que deveriam ser iguais. Primeiro, nos direitos. Todas as pessoas deveriam ter os mesmos direitos, né? Deveriam ser iguais nos direitos. Segundo, responsabilidades. Todas as pessoas deveriam ser iguais, né, nas suas responsabilidades. E o terceiro, oportunidades. Todas as pessoas deveriam ter a possibilidade de ter as mesmas oportunidades. Então, nisso é que as pessoas são ou deveriam ser iguais. A vida real não é bem assim, né? Mas isso é o ideal. Né? O ideal é que as pessoas fossem iguais nos seus direitos, nas suas responsabilidades e nas suas oportunidades. É para isso que nós devemos trabalhar, é para isso que nós devemos lutar. A diversidade humana, porém, ela é enorme a hora que nós saímos desses 3 aspectos que deveriam ser iguais. Né? As características que as pessoas têm individualmente, umas em relação às outras, é uma coisa impressionante. Pensem só, o mundo de hoje nós temos mais de 7,8 bilhões de pessoas. 7,8 bilhões de pessoas. E não existem 2 pessoas iguais. Todas as pessoas que compõem essa população do nosso planeta hoje, em torno de 7,8 bilhões, nós não encontramos 2 pessoas iguais. Todas são diferentes uma das outras. Nem gêmeos idênticos são iguais. Gêmeos idênticos, eles podem ser idênticos ou extremamente parecidos fisicamente. Mas na hora que vamos para os aspectos psicológicos, a forma que a pessoa pensa, a forma que a pessoa age, quais são os seus valores, o que ela gosta, o que ela não gosta, elas serão diferentes. Então, nesse mundo de 7,8 bilhões de pessoas, não existem
duas pessoas que sejam iguais umas às outras. Todas são diferentes. Olha o grau de diversidade que nós encontramos de pessoas. Por isso que é difícil trabalhar com pessoas, né? Uma máquina, você faz uma programação ou você projeta uma máquina para executar determinada tarefa e ela vai fazer aquilo da mesma maneira, sempre, sem nenhum problema, a não ser que haja um desgaste ou uma quebra daquela máquina. Já as pessoas, não. As pessoas, elas têm uma variabilidade que hoje ultrapassa os 7,8 bilhões. E mesmo que a população da Terra crescesse, não haveria ainda duas pessoas iguais na nossa Terra. Além dessa diversidade, né, as pessoas são todas singulares, únicas em relação às outras. Além disso, nós somos diferentes de nós mesmos a cada momento. Eu, tanto fisicamente como psicologicamente, como intelectualmente, já estou diferente do que eu estava quando iniciamos esse vídeo. Células do meu corpo já morreram, células novas já foram constituídas, já se formaram. Existe um período, né, de anos em que todas as células do corpo são substituídas e aí você é uma nova pessoa, depois de um determinado período de anos. O que mantém, né, a nossa aparência mais ou menos sempre semelhante é a nossa carga genética, que vai definir a nossa aparência, nossas características físicas, assim como também algumas outras características. Mas as células que compõem o nosso corpo ele é totalmente renovado em um período de alguns anos. Além disso, novos conhecimentos, novas impressões do ambiente já entraram no meu intelecto, na minha percepção, e eu já penso ou já reflito de forma diferente. E quanto mais tempo vai passando, mais eu vou me diferenciando do que eu era no passado. Ninguém pode dizer que pensa da mesma forma que pensava quando tinha 6, 7, 8, 15 anos. Nós vamos mudando através do tempo. Então veja só que interessante. Não existem duas pessoas iguais e, além disso, nós somos diferentes de todo mundo. E, além disso, nós somos diferentes de nós mesmos conforme o tempo vai passando. Olha o grau de diversidade. A diversidade é em relação aos outros e em relação a nós mesmos. Vamos refletir um pouquinho agora sobre o segundo nível, né? O nível do grupo. Quando eu estou sozinho, eu sou de uma determinada forma, eu vou agir de uma determinada forma. Quando eu estou em um grupo, eu vou agir de outra forma completamente diferente. E dependendo do grupo do qual eu estou participando, eu vou agir de forma diferente do que eu agiria nos outros grupos. Pensem como vocês agem, como vocês se comportam quando vocês estão entre seus familiares. É diferente de quando vocês estão com seus amigos no happy hour. É diferente de quando vocês estão com seus colegas de trabalho executando uma tarefa dentro da organização. É diferente quando vocês estão com seus colegas de estudo na universidade, na faculdade, no colégio. É diferente quando vocês estão com grupos de amigos em atividades de recreação. Então, veja, dependendo do grupo do qual eu estou participando no momento, eu vou ser de uma forma diferente. Então, o nosso comportamento dentro dos grupos é condicionado pelo grupo, pelos objetivos do grupo, por todo aquele complexo que o grupo forma entre as pessoas, aquelas relações sociais todas. E vejam que nós temos dois tipos de grupos dos quais nós participamos. Dos grandes blocos, dos grandes grupos, nós temos os grupos formais. Os grupos formais são aqueles instituídos por organizações. Então, nós temos um grupo formal, que é o grupo de trabalho, na área da qual eu participo dentro da organização. Nós temos um grupo formal, que é a classe que eu estou participando nos meus estudos, né, daqueles colegas de classe, é formal.
Mas ao me relacionar com as pessoas, eu estabeleço relações com pessoas que vão ficar mais próximas, e aí eu vou ter grupos informais dentro dos grupos formais. Meu comportamento formal é um, meu comportamento informal é outro. Então vejam, além da diversidade, daquela enorme diversidade individual, nós temos uma carga de diversidade em função dos grupos dos quais eu estou participando. Vamos falar um pouquinho sobre o terceiro nível, né? Sobre o nível da organização. A organização e a forma como ela está composta, ela também vai influenciar no nosso comportamento, né? A motivação, as ações de motivação que são desenvolvidas pela organização para que eu possa desenvolver melhor o meu trabalho. A forma como meu chefe, meu superior imediato, se relaciona comigo e com as pessoas do meu grupo. A liderança. Como é que é essa liderança? O processo de comunicação, né? A própria estrutura, né? A hierarquia formada pela estrutura, a cultura organizacional, a cultura que vigora dentro daquela organização. O que é o certo e o que é o errado naquela organização? O que é o desejável naquela organização? E aí nós temos, inclusive, reflexos disso, né, no clima organizacional, que é como eu me sinto em relação à minha organização, como eu me sinto em relação ao meu superior imediato. Isso vai compor, né, esse sentimento das pessoas que compõem a organização, vão compor o que nós chamamos do clima organizacional. Então vejam que tudo isso também vai estar contribuindo para o meu comportamento. E nós não podemos esquecer ainda que existe uma quarta dimensão que não foi falada ainda, né? Ou um quarto nível, que é a sociedade em que nós vivemos, a sociedade em que nós crescemos, a sociedade em que nós nascemos e nos desenvolvemos. E aí nós temos nessa sociedade a influência da família, da igreja, da escola, das instituições da sociedade, a cultura local daquela localidade em que eu vivo, em que eu cresci, em que eu trabalho, a cultura regional da região. Veja, a cultura daqui da Grande São Paulo, nós estamos na Grande São Paulo, né, é diferente da cultura da Baixada Santista, a região praiana, é outra forma. Existem diferenças, né, no comportamento, na cultura das pessoas aqui e de lá, a forma como se comporta, os valores, que é diferente do interior, que é diferente da cultura lá no Rio Grande do Sul, ou no sul do país, que é diferente na cultura no Nordeste ou no Norte. Então vejo, eu sofro também as influências da cultura local, da cultura regional e da cultura nacional. Nós temos valores, nós temos crenças que são da nossa sociedade brasileira, como brasileiros, que são diferentes de cultura dos europeus, dos países africanos, países asiáticos, de outros países aqui da América Latina. Então, nosso comportamento é o resultado de todos esses fatores, né? Eles atuam sobre nós, né? Na forma individual, no grupo, na organização e a sociedade. No próximo vídeo, nós vamos começar a ver exclusivamente as características individuais. Nós vamos trabalhar primeiramente, né, a partir do próximo vídeo, sobre o indivíduo, né, sobre essas características individuais que vão ajudar a compor e moldar o nosso comportamento. A gente compreender isso melhor para poder agir de forma mais adequada, né, compreendendo melhor esses componentes. Então, a partir da próxima semana. Depois, nós vamos falar sobre o grupo e depois nós vamos falar sobre a organização. Então, nós vamos ter uma série de vídeos em que nós vamos tratar esses três níveis. Começando, então, com o nível individual. A seguir, né, nós vamos apresentar a bibliografia que foi utilizada, né, para o vídeo de hoje e a frase, ao final de cada vídeo, né, eu sempre coloco lá um slide com uma citação. E aí também tem a citação. Então,
Não desligue ainda, esperem a bibliografia e vejam também a citação. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, deixe seus comentários, deixe o seu positivo, deixe seus comentários, suas dúvidas, tá? E, como eu já falei, né, convidem as pessoas, vamos fazer o grupo crescer. Vamos fazer o nosso grupo crescer, o nosso canal crescer, para garantir a sua continuidade. Tá? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.